falar de esperança e paz ao seu coração. Quero cantar com alegria esta canção. Quero contigo poder repartir a luz que ilumina meu ser, a alegria de estar com Jesus, com Ele viver. Vou sorrir, vou cantar, hoje eu vivo por Jesus. Vou falar de amor, hoje eu vivo por Jesus. Minha vida é Jesus. Quero falar da amizade, da bênção que é ser um irmão, da comunhão de orar e buscar em adoração. Quero contigo poder repartir a luz que ilumina meu ser, a alegria de estar com Jesus, com Ele viver. Vou sorrir, Vou cantar, hoje eu vivo por Jesus. vou falar De amor, hoje eu vivo por Jesus. Minha vida é Jesus. Vou sorrir, vou cantar, hoje eu vivo por Jesus. Vou falar de amor, hoje eu vivo por Jesus. Minha vida é Jesus. Eu vivo por Jesus. Eu quero caminhar rumo ao futuro. Eu quero renovar minha fé em Deus. Também eu quero compartilhar com semelhante, nem que seja por um instante, todo amor que me faz viver na direção de Deus. Nós caminhamos na direção de Deus. Nós sempre andamos na direção de Deus. Vamos outros levar, de mãos dadas lutemos pra caminhar na direção de Deus. Eu quero entender o amor que salva. Eu quero alcançar meu irmão sem Deus. Também eu quero compartilhar com meu amigo a verdade que vem
nos colocar em pé para a entrada da plataforma ao som do hino. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Oremos. Pai de amor que está nos céus, mais uma vez nós queremos agradecer as bênçãos da tua presença no nosso meio. E ao continuarmos esse culto de adoração e louvor, que possamos sentir a tua presença nos nossos corações. São os que pedimos, doce nome do Filho amado de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Só ouviu, Bill? Bom dia a todos. Feliz sábado. Sejam muito bem-vindos, todos vocês, os internautas, neste momento tão especial do nosso culto, o sábado, o dia do Senhor. Sintam-se à vontade, que o Espírito de Deus possa habitar plenamente em cada um de vocês. Queridos, nós temos alguns anúncios para dar. Esta semana faleceu a irmã Anita. Alguns devem lembrar dela, espanhola. Ela frequentou aqui há algum tempo, né? E o funeral será na segunda-feira, às 10 da manhã. Hoje à tarde, o pastor André pediu só para reforçar, nós teremos a nossa comissão às 1h30 da tarde. Como vocês sabem, a Ana Gomes, ela foi cirurgiada, ela já está em casa, mas ela pede gentilmente que durante hoje e amanhã que ela não receba visitas, porque é um processo de recuperação, quem já fez cirurgia sabe, e às vezes é melhor ficar quietinho, tranquilo, às vezes até o falar faz mal, né? Então, hoje e amanhã ela pede por gentileza que vocês a mantenham nas orações de vocês, para que logo ela se recupere, mas não visitas. Sara informa que hoje não haverá ensaio do coral, mas no próximo sábado nós teremos o ensaio do coral. Então lembrem, tragam a comida, tragam a vasilha cheia. É o nosso junta-panela, tá certo? E logo após o almoço, então, nós teremos o ensaio do coral. Esperamos todos vocês aqui, tá ok? Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Dos pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Todas as crianças, Ele a Uau, todas hoje só tem meninas aqui na frente, que incrível. Bom dia, meninas. Quando vai um amiguinho ou uma amiguinha lá na sua casa brincar com você, o que que você dá para eles? Você dá um brinquedo, você compartilha um brinquedo? E uma comidinha, Laurinha? Você dá uma frutinha pro seu amiguinho? Dá uma frutinha, dá um copo d'água. Bem, na Bíblia, no livro de 2 Reis, tem uma história de um profeta
chamado Eliseu. Ele foi visitar uma escola. E quando ele chegou na escola, Tatá, os rapazes falaram assim: nossa, vamos fazer uma comida para o profeta Eliseu. Tipo uma sopa, um ensopado. Então eles pegaram uma colher e uma panela. Mas tinha um problema. Tinha uma fome lá naquela terra. E eles não tinham muita comida. Então, eles foram procurar comida. Olha. E eles acharam umas espécies de abóboras. E eles foram, aqui, Laurinha, e colocaram dentro da panela. E fizeram uma sopa. Tatá, faz a sopa, faz. Mexe aí, mexe. Mexe a sopa, Tatá, mexe. E aquele cheirinho subiu. Que coisa boa, sopinha gostosa. Então, chegou na hora de comer. E eles pegaram a sopa, Tatá, e colocaram nos pratos de cada um. Mas quando alguém pegou, essa sopa está horrível. Está envenenada. Está Yaquitalia. Aquelas abóboras, tipos de abóbora que eles tinham colhidos, eram venenosas. E não podia comer, Tatá. Então, Laurinha, o profeta Eliseu correu. E ele foi. E ele pegou, olha, uma farinha. Joga a mim. E jogou a farinha na sopa. E a sopa ficou boa para comer. Foi um milagre que ele fez. Deus usou esse profeta para fazer um milagre para todos comerem aquela comida boa. Deus sempre cuida de nós também. Laurinha. Deus sempre cuida de nós. E Deus nos deu coisas boas para comer, não é? Agradecer a Deus por tantas coisas boas que nós temos e tantas histórias interessantes que tem na Bíblia sobre profetas e milagres e coisas assim. Vamos fazer oração agora? Querido Papai do Céu, muito obrigado por tantas histórias lindas que nós temos na Bíblia. Essas histórias que nos mostram o teu amor e cuidado com todos nós. Até nas coisas pequenas, como os nossos alimentos e o que comemos, nós vemos milagres na Bíblia, com comidas também. Tudo isso nós agradecemos e também tua bênção sobre nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino do céu. Os mais antigos se lembram, quando chegava a época do calor aqui na igreja, o que acontecia aqui dentro? Fazia muito calor. E quando chegava no época do frio aqui na igreja, acontecia o quê? Todo mundo sentia frio, tinha bem agasalhado. Então, a gente ficava sempre torcendo que no verão fizesse um pouquinho mais fresquinho aqui dentro, que no inverno fosse um pouquinho mais quente. E a gente ficava, né? Felizmente, graças a vocês, nós temos uma temperatura amena dentro da igreja. Porque resolvimos fazer essa igreja bonita. Olha que igreja bonita, confortável que nós temos. Olha que banco legal que vocês sempre sentarem. Tapete para andar, não é? Esse arzinho delicioso, né? Que delícia, né? Sentir confortável. Isso é de graça? Isso é de graça? Não. Claro que não. Tudo temos que pagar por isso. Aliás, não estamos pagando, nós estamos devolvendo a Deus aquele que Ele nos concede. E nós estamos lembrando as pessoas que nós que devolvemos as coisas a Deus que nos deu durante a semana, queremos lembrar os irmãos que, além disso, nós continuamos a pagar por certos benefícios. Se ter o ar-condicionado, a conta não está paga ainda, e outros biquinhos que aparecem, nós precisamos da vossa colaboração. Nós vamos convidar os nossos diáconos. Mateus, você está legal hoje, Mateus. Fernando, você também está bem, tá?
Nós vamos convidar os nossos 2 diáconos para tirar a nossa oferta. E as pessoas que nos visitam, por favor, sintam-se à vontade em colaborar com a causa de Deus. Que o Senhor vos abençoe. Pai de amor que está nos céus, entre muitas bênçãos, nós queremos agradecer as bênçãos de um coração que dá com alegria, que possamos sempre ser beneficiados pelas tuas bênçãos para devolver mais a ti o que o Senhor tem nos concedido. No teu nome amado pedimos, amém. Vocês sabem de uma coisa? Quando chega o sábado, eu gosto praticamente de tudo. A escola sabatina, a gente tem que passar a lição, a gente um pouquinho mais, ou então a gente participa também. Aí depois nós continuamos as coisas, correria para lá e para cá. E tem uma das coisas que eu aprecio muito na escola sabatina e no culto, quando vem as músicas especiais, não é? E a gente fica assim, né? Quem vai cantar hoje, né? Vocês encontraram com vocês? Quem vai cantar hoje? Quem vai cantar hoje, não é? E a gente, né, fica assim, né? Aí a gente fica escutando, os pastores gostam das músicas especiais, mas se não fosse nós, não haveria música especial. Mas antes de haver a música especial, todos nós vamos ficar de pé e vamos cantar o hino número 7 para louvar a Deus. Hino de número 7. Vamos louvar ao Senhor, nos colocando de pé. Criador da natureza.
somente, Senhor, por teu amor sempre eterno. Aqueles que puderem, nos ajoelhemos para uma palavra de oração. Querido e amado Pai, muito gratos te somos, Senhor, por estarmos aqui na tua santa casa de oração. Por termos o privilégio, Senhor, de nos prostrarmos a Ti e de termos a certeza que Tu estás a nos ouvir. Senhor bondoso de Deus, neste momento, tão somente te pedimos que a Tua graça seja sobre nós, que o Teu Santo Espírito habite plenamente neste lugar, que possamos ser, Senhor, preenchidos pelo Teu amor e a Tua sabedoria. E muito obrigado, mais uma vez, Senhor, por tudo que Tu és para nós. Fica, Senhor, com estes momentos que se seguem. Abençoa aquele que Tu escolheste para passar a Tua palavra, Senhor Deus. Fale por intermédio dele. Nós te suplicamos, te pedimos e te agradecemos, Senhor, no doce nome de Jesus. Amém. A música que eu vou cantar em louvor ao Senhor é uma música bem conhecida, então se sentem à vontade de cantar junto comigo se quiser. Das terras de alegria, cheio de flores de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Terá mais lutas nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecar do brilho tirará. Jesus, o Rei dessas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçarão. Lindo país, eu vejo a brisa mansa, a casa
sábado. Tá ligados? Ok. Tá ligado. É bom estarmos juntos, não é? Como foi sua sexta-feira à noite? Foi tudo bem? Seu pequeno grupo, como foi? Bom, não é? Tá bom, o nosso também foi bom. Ontem discutimos um pouquinho sobre alguns eventos finais e se a gente não corta o estudo, era para ser um estudo, né? E já foram 2 sextas e a gente não conseguiu terminar um ainda, né? Mas resolvemos pular agora, sexta que vem, mudar para um outro tópico. Mas eu espero que o seu pequeno grupo tenha sido gostoso também, né? Tenha sido esse ambiente. E se você não tem tido a alegria de participar de um pequeno grupo, una-se a um, qualquer um, né? Eu sei que o dessa semana, ontem não funcionou aqui o do Central, né? Essa região central. Acho que o Weber está viajando também e tudo mais. Mas os outros estão ativos, não é? Una-se a um pequeno grupo, participe de um pequeno grupo. Eu tenho certeza que a alegria desse momento é algo insubstituível, é algo realmente único, diferente da alegria de um culto, quando estamos aqui todos reunidos, não é? Apenas alguns rápidos lembretes. Sábado próximo, dia 20, teremos Santa Ceia na igreja. Ok? Então, planeje-se, chegue cedo, teremos a cerimônia da ceia, lava-pés, o culto começará um pouco mais cedo, não às 11 horas, mas um pouco mais cedo, para que possamos ter mais tempo, não é? E até porque 1 hora eu preciso estar na outra igreja, então nós vamos fazer tudo um pouco mais cedo, para terminarmos sem correria, com bem tranquilidade, usufruindo, não é? As bênçãos que Deus certamente já tem reservado para nós. Sábado que vem, dia 20, ok? Não esqueça também que a nossa semana de oração especial está aí às portas. Dia 3 de maio começa, de 3 a 11 de maio. Ponha na sua agenda. Eu sei que vai demandar um esforço extra para muitos, mas ponha na sua agenda. É alguma coisa que acontece 1 vez por ano, no máximo 2 vezes por ano. Esse ano, excepcionalmente, teremos 2 semanas, mas ponha na sua agenda. Vale a pena um esforço extra, um sacrifício a mais para que você venha e atenda todas as noites, não é? E eu fiquei muito feliz, sábado passado, o pastor Feitosa estava aqui na igreja. Não sei quantos conhecem, ele já está aposentado. Eu o reconheci aqui do auditório, mas como não estava certo, deixei para falar com ele só após o culto. E realmente era o pastor Afrânio, conversamos um pouco. E ele ouviu o anúncio da semana e disse: quem é que está vindo? E quando eu falei, o pastor Rafael Rossi, ele disse: olha, ele esteve lá no NASP, fez a semana lá, foi inesquecível. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a igreja. E aí só me deixou mais ansioso ainda, né? Para que a semana chegue logo. E lembre-se, é uma semana para nós, mas para os amigos também. Convidem as pessoas, ok? Temos ali atrás os panfletos, leve os panfletos, convide os amigos. É uma tremenda oportunidade para que você traga alguém e possa estar conosco, ouvir uma boa mensagem, acima de tudo da palavra de Deus, ok? Não se esqueça disso. O reverendo americano, antes de mencionar, só regular ali, né? Não sei quantos viram, apenas mencionar, essa semana não fui à conferência, acabei não podendo trazer, mas no intraci dessa semana saiu as fotos do batismo que tivemos aqui, né? Então depois vocês poderão guardar como lembrança o batismo aqui da Leia, da irmã Corina também, né? E um outro batismo que eu realizei em Ashfield. Então, Luiz, acha melhor eu usar o outro? Ou... Tá bom? Aqui, só uma microfonia. Ok? Então, o batismo muito interessante para que a gente possa guardar de recordação esse momento, que foi um momento assim tão especial na vida da nossa igreja. O reverendo americano Billy Graham conta que certa vez, no início de seu ministério, ele foi a uma pequena... Eu acho que está muito alto. Oi? Ele vai chegar aqui, ok. O reverendo americano Billy Graham conta que certa vez, no início de seu ministério, ele foi a uma pequena cidade para pregar um sermão. E como quisesse colocar uma carta no correio, no post office, não sabendo onde ficava, ele perguntou então a um garoto que passava na rua, disse: onde fica aqui o post office? O garoto ensinou o caminho e depois de agradecê-lo, antes de ir embora, Billy Graham olhou para o garoto e lhe fez um convite. Ei garoto, por que é que você não vem à igreja hoje à noite? Eu vou estar pregando na igreja sobre como encontrar o caminho para o céu. O garoto olhou para ele e disse: olha, eu acho que não vou. E o Billy Graham ficou assustado, disse: mas por que você não vem? E ele disse: olha, você não sabe nem o caminho do correio, né? Quanto mais do céu, né? Se você já se perguntou como chegar ao céu, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, não há outro.
não há outro. E o meu desejo é que você seja ricamente abençoado nessa manhã, por tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Feche seus olhos, querido Pai. Vamos abrir a Tua palavra agora, Senhor. E de maneira muito humilde nos colocamos diante de Ti, como filhos Teus, e clamamos pela Tua bênção, pela Tua presença, pelo poder do Teu Espírito, para que venha e transforme a nossa vida. Mais uma vez te rogamos, tais bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quando o homem sabe que o seu fim se aproxima, só aquilo que é relevante permanece. Aquilo que é irrelevante é jogado fora. Por isso que eu decidi falar um pouco nesses 4 sábados sobre os últimos dias de Jesus aqui sobre a terra. E hoje nós vamos conversar especificamente sobre os eventos que tiveram lugar na quinta-feira. O cenário não é dos mais bonitos. Um pequeno cômodo de pedras, medindo 4x4, meio escuro, não é? Desculpa, eu estou sentindo como se estivesse dando microfonia, tá? Ou não? Não, então é só impressão minha, talvez, do retorno, tranquilo. É um pequeno cômodo de pedras, escuro, medindo 4x4. Ali naquela pequena sala, naquele pequeno quarto, a Bíblia diz que Jesus passaria boa parte da sua quinta-feira com os discípulos. São os seus minutos finais. Abra sua Bíblia em João capítulo 13, verso 1. João capítulo 13, verso 1. Onde a Bíblia nos diz o seguinte. João capítulo 13, verso 1. E João registra aqui o início dos eventos daquela quinta-feira. E ele diz no capítulo 13, verso 1, que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, João 13, 1, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu gosto desse verso. Mas de maneira mais específica, eu gosto dessa última frase, da última sentença. Quando João diz que Jesus havia decidido amar os seus até o fim. E às vezes eu leio esse verso e eu me pergunto, por que será que João fez questão de enfatizar esse pormenor, não é? E eu tenho certeza que João o fez porque ele queria que nós tivéssemos a certeza de qual era a motivação em Jesus Cristo por trás de tudo, que o levaria a fazer tudo o que fez, a se submeter a tudo, inclusive a cruz. Qual era a motivação? E João diz, a motivação era o amor. O que você faria por amor? O que é que você é capaz de fazer por amor? Eu li certa vez a carta que um jovem namorado, apaixonado, mandou para sua namorada. E na carta ele dizia o seguinte, por você, eu seria capaz de subir as mais altas montanhas. Eu desceria os abismos mais profundos. Eu nadaria os 7 mares, qualquer coisa para estar ao teu lado. E no final da carta ele colocou a observação, não é? Te vejo na terça-feira se não chover. Não é? Assim é o amor humano, assim é o amor humano. O que João está tentando dizer aqui, de uma certa forma, é que o amor de Deus não é assim. Deus ama até o fim. O amor de Deus é um amor que persevera, é um amor que não desiste. É um amor que inclui, não exclui. É um amor que incluía os excluídos da sociedade, incluía os pecadores, incluía o próprio Judas, aqueles que o trairiam. Eu vou ser sincero, se eu estivesse no lugar de Cristo, era muito mais fácil trocar o time. Olha, deixa esses 12, vou escolher outros, começar de novo. Muito mais simples. Mas a grande verdade é que Jesus, ele perseverou com aqueles que ele decidiu amar. E o seu amor, como já mencionei, incluía inclusive Judas, aquele que o trairia. E Jesus sabia que Judas o trairia. A traição sempre é ruim, mas quando a traição, ela parte de um amigo que, não é como a gente diz, põe uma faca nas costas, é quase que inaceitável. Mas o interessante é ver a reação de Jesus. Jesus sabe que Judas vai o trair, mas Jesus não desmascara. Jesus não expõe Judas diante dos amigos. Jesus não repreende Judas publicamente. Jesus não o rejeita, não é? No exato momento do beijo da traição, e vocês devem se lembrar que o beijo era o sinal, quando Judas disse aos soldados, olha, aquele a quem eu beijar na face, porque se ele não tivesse beijado, não era possível distinguir Jesus no meio dos demais.
Jesus não tinha nenhum letreiro na testa dizendo que ele era o Filho de Deus. Jesus era uma pessoa aparentemente comum, se vestia com roupas comuns, um cidadão comum. E Judas precisou beijá-lo na face, porque senão os soldados não saberiam quem era Jesus. Mas o interessante é que no momento do beijo, quando ele o beija, Jesus olha para ele e diz: amigo, a que viestes, amigo? Jesus o chama de amigo. E eu não creio que Jesus estava sendo falso ou hipócrita. Não creio. Ele via, ou ele era amigo de Judas, mesmo que Judas não fosse dele. Jesus é nosso amigo e nos ama, mesmo quando tomamos atitude que não demonstram isso em relação a ele. Eu, quando olho para a atitude de Jesus em relação a Judas, eu entendo que nós temos que aprender, sabe, com Jesus, a maneira correta de tratarmos aqueles que erram. Quando alguém erra, por exemplo, em nosso meio, quando alguém comete um erro, comete um pecado, como é que nós fazemos? Qual é a nossa reação natural? Como seres humanos, como igreja. Geralmente nós criticamos, nós expomos, nós acusamos, nós disseminamos de maneira muito sutil, fazemos justiça, não é? Condenamos. É a natureza humana. A gente ama receber misericórdia. Mas quando é em relação ao outro, a gente adora fazer justiça quando é em relação ao outro. Quantas situações eu já não vivi, não já vi nas igrejas, por exemplo, em que acontece um problema moral com um jovem, e às vezes os pais vêm conversar e diz: pastor, vamos tentar ver, me ajude, manter o sigilo, vamos resolver isso da melhor maneira possível. E aí, um tempo depois, a mesma situação, ou às vezes até muito menos grave, ocorre com outra pessoa. E a mesma pessoa vem e diz: olha, temos que resolver, temos que levar o caso para o conselho, temos que... É a natureza humana. É a justiça humana. Jesus, ele decidiu amar até o fim. Não importa o que aconteça, foi a decisão dele. Foi o que João registrou. Independentemente do que faria, era a decisão dele. O amor humano, irmãos, é volúvel. A gente muda de atitude e muda de impressão em relação às pessoas. Muito fácil, né? Muito fácil. Mas o amor de Deus não, é firme, é constante, não muda. Quando você faz coisas certas e boas, Deus te ama. Quando você é infiel ou peca, Ele continua te amando do mesmo jeito, embora repreenda o que você faça e queira mudar o teu coração, mas Ele continua te amando do mesmo jeito. Eu sei que esse tipo de afirmação, alguns têm receio desse tipo de afirmação, porque tem o medo que a gente possa compreender de maneira errada o amor de Deus. Que a gente possa, quem sabe, compreender errado o amor e a justiça de Deus. E talvez essa atitude de alguns em ter receio em falar um pouco sobre o amor e a graça de Deus seja um pouco do resíduo daquilo que muitos de nós ouvimos durante a infância dos nossos pais, não é? Quando os pais muitas vezes dizem, sem pensar direito: olha, Jesus não gosta de criança desobediente, né? E a gente começa e cresce fazendo esse tipo de associação entre o amor e a obediência, não é? Entre o desamor e a desobediência. A gente começa a fazer esse tipo de associação. Os pais fazem isso com a maior das boas intenções. Mas é uma tremenda heresia, irmãos. É um tremendo desfavor que nós fazemos na compreensão da graça e do amor de Deus, sabe? Nós não precisamos ter medo de enfatizar a graça e o amor de Deus. Não precisamos. Porque quem pode transformar, irmãos? Quem? Se não a graça e o amor. Não é a força, não é a pancada, não é? Mas é a graça, é o amor. Eu nunca esqueço da história que eu li, e Morris Vende conta isso num dos seus livros. E ele disse que certa vez, quando eles eram crianças, ele e o irmão dele, eles brigavam sempre. Brigavam muito. E um dia estavam passeando, estavam de férias, a família, alugaram uma casa, estavam lá, só a família. E eles não paravam de brigar. O pai já havia tentado de tudo para acabar aquela briga dos dois, não é? Havia colocado de castigo, batido, gritado, feito tudo. Nada funcionava. O pai já estava praticamente desistindo e arrumando as coisas e voltando para acabando as férias. E aí, ele conta que um dia, de manhã cedo, ele acordou cedinho e passou na frente do quarto do pai. E quando ele passou na frente do quarto do pai, a porta aberta, ele olhou lá dentro e o seu pai estava ajoelhado, orando.
E não apenas orava, mas ele viu lágrimas na face do seu pai. Ele conta que aquilo que os gritos, o castigo e as repreensões não fizeram, a visão das lágrimas na face do seu pai, provocaram alguma coisa no seu coração. Ele correu para o seu irmão e ele disse: olha, chega, é demais, a gente passou do limite. E ele disse que eles mudaram de atitude. O pai nunca soube, mas aquelas foram as melhores férias da família. Nunca houve outras iguais, nunca. A visão das lágrimas na face do pai fizeram aquilo que nada mais foi capaz de fazer. E às vezes eu penso, irmão, será que não é isso que nós precisamos ver a cada dia, de alguma forma? No nosso devocional, no momento que você vem à igreja, quando você ora a Deus, as lágrimas na face do pai. E é apenas a visão desse amor e dessa graça que poderá transformar. Nada mais é capaz de mudar o nosso coração, irmãos, mas apenas a graça e o amor de Deus. É isso que a Bíblia diz. O arrependimento vem quando nós temos uma visão clara da bondade de Deus. E João diz, Jesus, ele amou a tal ponto. Ele estava decidido a amar aqueles e a nós até o fim. Mas vamos voltar ao cenáculo. Aqueles são os últimos minutos de Jesus em liberdade, naquele pequeno quarto, naquela quinta-feira à noite. Eu não sei o que você faria se você estivesse no lugar de Jesus. Talvez você possa pensar o seguinte: Jesus deveria ter pregado mais um sermão, aquele último sermão, né? Quem sabe mais uma parábola bem intrigante. Quem sabe ele poderia ter levantado uma discussão teológica profunda naqueles últimos momentos. Mas é interessante, porque naquele último momento ele não faz nada disso. Pelo contrário, de maneira silenciosa. Jesus se levanta, ele cinge-se com a toalha e ele serve. Abra sua Bíblia em João 13, versos 3 e 4. E a Bíblia diz e descreve esse momento. E a Bíblia diz que Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto, e tomando uma toalha, cingiu-se. E foi lá e serviu. Eu não sei o que os discípulos pensaram, mas certamente eles ficaram chocados. Jesus se levanta e serve, não é? Mas é interessante, irmãos, porque a grandeza de alguém, lembre-se disso, nunca é medida pela quantidade de pessoas que servem a você. A grandeza na vida é medida pela quantidade de pessoas a quem você serve. É o inverso. Esse mundo já teve pessoas grandes, poderosas e, sabe, mas quem são os nomes que são mais lembrados e reverenciados? Se não aqueles que de alguma maneira fizeram sacrifícios e doaram da sua vida, do seu tempo, para aliviar o sofrimento de alguém, para, sabe, minimizar a dor do semelhante. Certa vez perguntaram ao general Buff, o fundador do Exército da Salvação, e perguntaram a ele, olha, quanto havia custado, quanto custou para você criar toda essa instituição, todo esse exército? E ele respondeu de maneira simplória, como era a sua maneira constante, não é? E ele disse, não custou muito, apenas o sangue de um homem, o meu, né? Não custou muito, mas foi minha vida. Mas são esses os que são lembrados. Pessoas que na sua simplicidade, de acordo com as suas condições, puseram como meta na vida o servir. Há um texto bíblico que eu pelo menos trago ele com muito carinho, porque foi uma frase dita por Jesus que não está nos evangelhos. É a única coisa que Jesus falou que não está nos evangelhos. E eu agradeço porque Paulo, o apóstolo, ele teve o cuidado de registrar algo que Jesus falou que os evangelistas não registraram e que teria se perdido. Em Atos capítulo 20, verso 35, nós encontramos essa frase de Cristo. Atos capítulo 20, verso 35. Onde a Bíblia menciona e Paulo fala, em tudo vos dei o exemplo, de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto Ele mesmo disse, coisa mais bem-aventurada é o quê? É dar do que receber. Não está nos evangelhos. Mas Paulo guardou, preservou uma das frases mais preciosas de Jesus nas suas epístolas, quando ele diz que Jesus falou, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. O grande problema é que quando nós pensamos em dar ou em servir, geralmente nós pensamos em coisas grandes, não é?
A gente geralmente pensa em grandes doações, somas de dinheiro, não é? Não há problema, se você quiser fazer uma grande doação é bem-vindo, não é? Alguns pensam em servir um missionário numa terra distante, num lugar diferente, com a língua que você não conhece, e doar sua vida ali. A gente geralmente tem essa ideia. Mas eu queria hoje apresentar uma outra dimensão do serviço. Por que você não pode começar a pensar em servir primeiro na sua casa, na sua família? Ao invés de uma terra distante, talvez uma grande doação, quem sabe começar na sua casa? Como é que o marido pode ser mais útil à esposa? Como é que a esposa pode ser mais útil ao marido, aliviando ali as lutas do dia a dia? Como é que os filhos podem contribuir para aliviar a carga dos pais? Como é que os pais podem contribuir para, de alguma forma, criarem um ambiente próprio para os filhos? Por que a gente não pode começar a servir dentro do próprio lar? Talvez você não possa fazer tudo, mas talvez lavar os pratos, não é? Levar o DIN lá fora, sabe? Colocar as roupas numa secadora. Ou quem sabe não sujar tanto quanto está habituado. Servir, irmão, servir nas coisas mínimas do dia a dia. E na igreja? E na igreja, irmão? Como é que nós podemos servir na igreja? É tão bom vir para a igreja. Tudo limpinho, uma boa música, o programa acontecendo, o som funcionando, tudo certinho, uma boa pregação, não é? Como é bom a gente vir à igreja. Mas você já se perguntou como é que eu posso contribuir para que isso continue acontecendo e cada vez melhor? Com os dons que Deus me deu, com os talentos que Deus me deu, com os recursos financeiros que Deus me deu, sendo fiel nos dízimos, sendo liberal nas minhas ofertas. Como é que eu posso contribuir? O dar, o servir, foi a maneira que Deus estabeleceu para arrancar do nosso coração o egoísmo e nos ajudar a amarmos de maneira mais parecida como Jesus nos amou. Foi a maneira como Ele escolheu. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas naquela quinta-feira, Jesus estava muito preocupado com os discípulos, sabe? Muito preocupado. Abra sua Bíblia em Mateus 26. Mateus 26, verso 31 a 34. Nos falam desse momento em que Jesus estava ali. E Jesus sabia o que viria. E Jesus estava preocupado com os seus discípulos diante dos fatos que teriam lugar logo em seguida. E a Bíblia nos diz em Mateus 26, 31 em diante, que então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, pois está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondeu e disse-lhe: ainda que todos se escandalizem de ti, Jesus, eu nunca me escandalizarei. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. É interessante, irmãos. Eles não tinham dimensão do desafio, não tinham. Eu não sei se era inocência demais, se era cegueira demais, mas eles não tinham noção da fraqueza espiritual deles. Eles não conseguiam perceber. E a gente geralmente fala de Pedro, né? Porque Pedro foi o que negou. Mas se você ler a Bíblia adiante, você vai ver que no momento em que Jesus estava sendo julgado, não havia ninguém com ele. Todos foram culpados do mesmo erro. Embora Pedro tenha negado com a sua voz, todos o negaram com suas atitudes. Nenhum deles sobrou. Nenhum. Eu não sei se era arrogância, presunção, mas Pedro chega no verso 35 a dizer, respondeu-lhe Pedro, ainda argumentando com Jesus, né? Tem hora que é bom você ficar calado, mas ele continua argumentando e diz: Senhor, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram os demais. É isso mesmo, né? Olha que grupo corajoso, né? Arrogância, presunção ou inocência? Eu não sei, talvez os 3 juntos. E sabe, quando eu leio isso, eu fico pensando, eu não nego a capacidade humana, sabe? Eu não nego. Eu não nego o gênio humano. Deus deu a cada um de nós capacidade. Eu olho para a humanidade e a gente fica realmente maravilhado com aquilo que foi realizado, né? Esse mundo tecnológico, tantas coisas maravilhosas. Mas o problema é que nós fomos hoje a um outro extremo. E a gente olha aí e a gente percebe uma certa quase que deificação do homem. O homem se endeusando a si próprio, né? Esse superdimensionamento do ser humano, que tudo quer, que acha que tudo pode, que tudo é capaz.
Sejamos sinceros, irmãos, quem somos nós? Quem somos nós? O salmista no Salmo 8,4 já perguntou certa vez: que é o homem, Senhor? O homem mortal, para que dele te lembres. O que é o homem? O que somos nós? No que é que nós podemos confiar, irmãos? Vamos lá, o que é que a gente pode confiar nessa vida? Podemos confiar nas posses, confiar no dinheiro? O dinheiro resolve tudo? Olha, resolve muita coisa, né? Muita coisa. Mas não resolve tudo. Eu já conheci muita gente rica e angustiada. E já entrei em muita casebre em favela, literalmente, e encontrei famílias felizes. Eu não estou dizendo aqui que pobre é feliz e rico é infeliz. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Eu vi, aliás, um post outro dia que dizia o seguinte: já que dinheiro não traz felicidade, me dê todo o seu e vá ser feliz, não é? Eu não creio nisso. Eu não creio nessa dicotomia, sabe? Que você tem que dar tudo para ser... Eu não creio nisso. Não há problema em você ter coisas, em querer ter coisas. Eu reconheço as facilidades que o dinheiro traz, né? Nós que vivemos aqui num país desenvolvido, num país rico, sabemos disso. Que a qualidade de vida em geral é infinitamente superior. Mas é isso garantia de felicidade? É isso garantia de felicidade? Sabe, todos nós amamos ter coisas e gostamos de ter dinheiro, não é? Vamos ser honestos, irmão, não é? Quem não gosta? Todos nós gostamos. Mas a questão é, não foque sua vida nisso. Não faça disso o objetivo último da sua existência. Deus tem que ser o primeiro, irmãos. Deus. Ganhar dinheiro não é o objetivo maior, não é. As coisas, elas podem preencher o vazio do coração por um tempo, mas depois o vazio retorna. Um carro novo, uma casa maior, as férias que você planejou por 6 meses, quando essas coisas terminam, já era. E tudo volta a ser o que era. A felicidade, ela não vem das coisas que você tem, do que você possui, mas ela vem, acima de tudo, de dentro para fora. No que é que nós vamos confiar, irmãos? Na nossa inteligência? A gente sabe tudo, né? Eu já conheci muito doutor nessa vida, né? Doutor de PhD, é interessante. Sabe muito sobre bem pouco, né? Sobre bem pouco, né? Eu vi uma vez uma definição dizendo que um doutor é geralmente alguém que sabe muito sobre quase nada, né? A sua área de expertise, a sua área. Sabemos tudo nessa vida, irmãos? Não sabemos tudo. Podemos confiar no que mais? Na nossa vida? Somos nós eternos? Somos imortais? De forma nenhuma. Ninguém aqui vai durar para sempre, irmão. Se não for pela graça de Deus, ninguém aqui. Você não é eterno, eu também não sou. Por mais jovem e saudável que você seja, nós não somos eternos, né? Sabe, eu gosto de fazer exercício, gosto de manter a forma. Aliás, um amigo meu disse que na realidade todos nós mantemos a forma, né? Depende da forma, né? Mas todos de alguma forma mantêm a sua forma, né? Mas é interessante, nunca caia na tolice de achar que você é eterno em si só. Nunca. Esse corpo não vai para o céu, Deus vai ter que transformar. A nossa vida, se não for pela graça de Deus, ela acaba. Não podemos confiar nisso. Eu nunca vou esquecer do Marcos, não é? 37 anos. Morreu de câncer em 3 meses. Nunca vou esquecer dele. A esposa vinha à igreja, ele odiava a igreja, odiava o pastor da igreja, que por acaso era eu, né? Odiava o pastor da igreja. Um dia eu disse, olha, vou visitá-lo, e ele mandou um recado: se pisar aqui eu mato. E falou sério, né? E depois você acha que ser pastor é fácil, né? Tem que ter fé, irmãos, tem que ter coragem. Tudo bem que eu cancelei a visita, né? Mas, sabe, que é o homem para que dele te lembres. Que é, irmãos, a vida passa, a vida passa. E eu pergunto a você, no que é que você confia? Nos teus recursos? Na tua capacidade? Na tua sabedoria? Na tua vida? Na tua juventude? Na saúde que você tem? No que é que você confia? Confia em Jesus e somente nele. Pedro deveria ter confiado em Jesus. Naquele momento, quando Jesus o advertiu e disse, olha, vai acontecer. Vai acontecer. Ele deveria ter ouvido e confiado em Jesus. E nós também devemos. A meia-noite da quinta-feira se aproxima, sabe? E essa semana foi uma semana de muitos últimos. É interessante, essa última semana de Jesus. A última visita ao templo, a última ceia, o último sermão e agora a última oração. A última oração.
Eu, quando penso em Jesus e olho para Jesus orando, e essa oração está descrita em João capítulo 17, você pode ler na íntegra em casa depois. Eu penso que a oração, ela não pode ser um hobby, irmãos, na vida do cristão. Ela deve ser um hábito na vida de todos nós. Ela deve fazer parte do nosso dia a dia. Vir à igreja não pode ser a sua única experiência espiritual de toda uma semana. Não pode. Você não pode depender dessa experiência semanal para o seu enriquecimento e o seu crescimento espiritual. Mas vir à igreja deve ser o clímax de uma semana com Deus. Olha como é diferente. O clímax de uma semana com Deus. Vir para a igreja para repartir e não só para receber. Já imaginaram se todos nós chegássemos aqui fracos espiritualmente, quase caindo? Quem queria dar alguma coisa? Nós temos que estar fortes juntos para continuarmos nos fortalecendo. O sábado não é talvez o posto de abastecimento para mais uma jornada. Mas o sábado é o momento de celebrar as vitórias de uma semana. E quando orar, sabe, não ore apenas por você, ou por aqueles de quem você gosta, sua família. Senão a oração vai ser um exercício de egoísmo, né? A gente só se concentra na gente, nos nossos, né? Seja sincero nas orações. Você não precisa impressionar a Deus. Seja sincero, Deus conhece você. Não falseie, não use vocabulários que você não usa só porque está orando, né? Palavras que você nunca usa, você usa na oração. Sabe, seja você. Em público, lembre-se, orações curtas, em público. Deixe as orações longas quando você estiver sozinho. Em público, orações curtas. Lembro daquela irmã que um dia convidei para ir à plataforma. E o ancião disse, pastor, não chame essa irmã. Ela faz orações quilométricas, né? Ela ora pelos líderes do mundo inteiro, os missionários, sabe? Todo mundo da igreja cita os não chame. E eu disse, não, fica tranquilo, eu vou conversar com ela. Eu conversei com ela. Eu disse, irmã, olha, em público, né? Faça uma oração mais objetiva, tá? E ela, não, pastor, fique tranquila, eu entendi bem, tá? E na hora do culto, quando ela foi orar, ela pediu a igreja inteira que se pusesse ajoelhado. E quando todos estavam ajoelhados, ela disse, irmãos, agora vamos abrir no salmo tal. E ela começou a ler o salmo, a igreja toda ajoelhada. Né? A oração foi curta, mas o salmo foi longo, né? Não adiantou muito. Mas sabe, irmãos, a oração é assim. A oração, para mim, é um mistério. Eu não entendo tudo sobre a oração. Para mim, a oração talvez é o elemento mais sobrenatural da vida cristã, é a oração. Eu não entendo. Mas uma coisa eu sei, ore, ore e ore. Fale com Deus constantemente. Até que o seu pensamento ele esteja condicionado a estar em Deus a cada momento, em todo lugar. E você seja inundado por essa presença em sua vida. E ela se torne real para você. Esse é o objetivo da oração. Naquela quinta-feira, Jesus orou por você, orou por mim, orou por nós. Sabe, me traz muito conforto pensar que naquele último momento em liberdade, Jesus decidiu orar por você e por mim. No último momento, ele disse, eu vou orar pelos meus filhos. E ele orou por nós. Há um hino muito bonito, que é um hino antigo, que eu não vou cantar para não estragar o hino, mas a frase principal do hino diz o seguinte, ora alguém por você. Né? Nesse exato momento, ora alguém por você. Que conforto faz quando a gente sabe que há alguém orando por nós, não é assim? Oremos uns pelos outros, sabe? Eu já mencionei isso aqui, das muitas lembranças que eu tenho da minha infância. Uma das lembranças mais fortes era o momento em que minha mãe, todo dia, no final de tarde, se colocava na janela do apartamento e orava. E os 3 filhos pequenos ficávamos ao redor, ali observando e ouvindo ela orando, aquele momento precioso. E até hoje, suas orações por mim, não tem dúvida, são a fonte de segurança, de força espiritual, de energia para o ministério e tantas outras coisas mais. Ore por você, pelos outros também. A meia-noite daquela quinta-feira chega. É meia-noite. É o momento decisivo. Eles saem do cenáculo. Eles descem pelas ruas estreitas de Jerusalém. É meia-noite, todos dormem na cidade. Com exceção de um outro grupo, porque do outro lado da cidade existe Judas, liderando um grupo de soldados. Eles também se esgueiram pelas ruas estreitas de Jerusalém. E aqueles 2 grupos cruzam a cidade, atravessam vales,
e sobem para o caminho que os conduzirá ao jardim do Getsemane. Ali está Judas, irmãos, caminhando em direção ao mesmo jardim. Ele será o traidor. Vocês conhecem a história. A história é registrada na Bíblia e alguns podem ter a impressão de que era uma batalha entre Jesus e os líderes judeus. Na verdade, aquela batalha era uma batalha entre Deus e Satanás, entre a vida e a morte. A mesma batalha que se trava na tua vida, no teu coração, na nossa vida. É a mesma batalha, irmãos. Eu não sei como você enxerga a vida, mas a vida não é um parque de diversões. Embora não haja erro em você buscar o lazer e sorrir, brincar, mas lembre-se, a vida não é um parque de diversões, a vida é um campo de batalha. E por isso Pedro disse, olha, andem alerta, porque o diabo, o vosso adversário, o vosso inimigo, ele anda em redor como um leão que ruge, procurando alguém a quem ele possa derrotar, a quem ele possa devorar. Esse é o mundo, irmãos, essa é a vida. É um campo de batalha. A mesma batalha que se travou no Getsemane é a batalha que se trava hoje em nossa vida. E Jesus chegou ali ao jardim. É a última vez que os discípulos o verão em liberdade, antes que ele seja preso e seja condenado e crucificado. E naquele momento, Jesus, ele clama por compaixão. Eu gosto de ver isso, sabe? Jesus clama por compaixão, ele vai aos discípulos, e vocês conhecem a história. E está ali Pedro, João e Tiago, e ele diz, olha, orem, eu preciso que vocês orem por mim, orem comigo. E ao invés de orar, eles dormem. Olha que coisa, né? Jesus precisava de compaixão. Orem, orem. Ele nunca sentiu-se tão sozinho. Ele sabe que tem que morrer. A sua morte será uma morte vicária, significando que é uma morte substituinte. Ele vai morrer. E a morte dele é uma morte que eu e você deveríamos morrer. Ele morreu em nosso lugar, para que a vida que ele merecia nos seja dada. É uma morte vicária, substituinte, não é uma morte comum. Ele morre por toda a humanidade. E por isso, naquele momento, o peso sobre os seus ombros é tamanho, é tremendo, a tal ponto que ele teme que esse pecado provoque uma separação entre ele e o Pai, e essa unidade eterna da Trindade seja quebrada pela força do pecado. E ele pede ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A resposta de Deus, qual é, irmãos? Você vai ter que caminhar. Essa é a trilha para a salvação. A gente geralmente pensa que a vitória foi lá na cruz, né? A gente canta muitos hinos sobre a cruz, a vitória na cruz, a cruz vitoriosa. Mas é interessante, eu queria trazer uma outra dimensão, porque na minha perspectiva, a vitória, de fato, não aconteceu na cruz. A cruz foi apenas o desenrolar natural da decisão feita por Jesus no jardim. Foi ali que ele derramou gotas de sangue. Foi ali que a dúvida passou pela sua mente. Será que vale a pena? Foi ali que ele titubeou. Foi ali que a natureza humana quase que se sobrepõe à natureza divina e o medo toma conta do seu coração. Foi ali no jardim do Getsemane que ele tomou a decisão final e preferiu atravessar o inferno por você do que a voltar para o céu sem você. Foi ali no Getsemane. E às vezes quando eu penso nisso, irmãos, eu fico pensando, não desperdice, sabe? Tamanho sacrifício. Não desperdice. Ele deu tudo. Ele não poderia ter dado nada melhor ou maior do que o que ele deu. Ele deu tudo. E há pessoas que pensam, Deus pede muito, não é? Olha, Deus não pede muito, irmãos. Deus não pede muito. Deus pede o mesmo que ele deu. Ele pede tudo de você. Ele quer a tua vida, o teu coração, o teu mais precioso. Ele quer o teu melhor. Ele quer você. Dá-me, filho meu, o teu coração. É o que ele pede. Jesus suportou o Getsemane por uma outra razão. Ele suportou o Getsemane porque ele sabe que nós também teremos o nosso Getsemane particular, nossos jardins. Quem já não chorou no seu jardim particular, nos seus momentos de oração? Ele sabe que nós teremos os nossos também, momentos de solidão, quando você tem medo de fracassar num projeto, o terror do pecado, o silêncio de Deus quando aparentemente não há uma resposta objetiva à sua oração, o pavor da morte quando os anos vêm e a idade já pesa sobre os ombros, e às vezes nós pensamos o que fazer. Eu não sei o que você está passando agora na tua vida, mas sabe, não desista.
Naquele momento crucial, Jesus amparou-se numa única coisa: a certeza de que o plano estabelecido pelo Pai se cumpriria, no matter what, se cumpriria, a despeito de qualquer coisa. A confiança implícita nos planos de Deus, foi isso que o sustentou. Nunca duvide do desejo do Pai em te salvar, em te amparar. Nunca duvide. Eu sei que nós temos muitos pais aqui, não é? E eu sou pai também. E qual é a maior alegria de um pai, irmãos? Eu sou um pai falho como qualquer outro, né? Mas eu penso em mim às vezes. E qual é a maior alegria que eu tenho na vida? Se não quando eu posso de alguma forma amparar minhas filhas, cuidar delas, não é? Indicar-lhes o caminho. Prover alguma coisa para o bem-estar presente e o bem-estar futuro. Ninguém precisa dizer, olha, o que fazer. Tudo bem que na vida nem tudo foi prazeroso, né? Eu lembro que uma vez, quando uma delas ainda era bebê, e Ângela foi ao médico, e eu fiquei pela primeira vez sozinho em casa, né? Com recém-nascido. E eu lembro que, quando eu olhei, a fralda estava aquele terror, não é? E eu liguei para a Ângela no médico, e disse, Ângela, aconteceu aqui, olha, uma emergência, você tem que voltar agora. E ela voltou, não é? Pensando que tinha acontecido, e quando chegou eu estava segurando assim, né? Eu disse, olha, está aqui uma emergência, está aqui para você, troca, que não é? Nem tudo foi sempre prazeroso. Mas qual é a maior alegria dos pais? Senão quando você pode prover, cuidar, amparar e proteger. E se nós que somos pais somos assim, falhos, nós que somos humanos, por que a gente duvida do interesse de Deus em salvar, cuidar e amparar? Por quê? Aquela quinta-feira se encerrou. E Jesus sabia que o pior estava por vir. Ele sabia que o pior começaria. O que mantém Jesus em pé? A certeza de que haveria, depois da sexta-feira, um domingo de Páscoa. Essa era a certeza que ele tinha. A esperança da certeza da vitória. De que o Pai tinha um plano, que esse plano se cumpriria. A nossa vida, irmãos, também é a mesma coisa. Não corre a esmo. Não depende da sorte, não depende das circunstâncias. Confie em Deus, Deus tem um plano. E esse plano estabelecido para você é a tua salvação, acima de tudo. E se cumprirá, não importa o que aconteça, depende apenas de você. Confiar, entregar-se e viver ao lado desse Deus. Você quer fazer isso hoje? Feche os teus olhos. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque encontramos na Bíblia o registro desses momentos tremendos na vida de Jesus Cristo. Todo o seu ministério e sua vida foi importante, mas esses últimos 4 dias contiveram em si a essência daquilo que foram seus ensinos e da sua mensagem para nós. Ajude-nos, Pai, para que ao olharmos para os eventos da quinta-feira, que o nosso coração se alegre com as orações feitas por nós, que o nosso coração se alegre com um exemplo de serviço, com um exemplo de amor, que o nosso coração se alegre, Pai, acima de tudo, com um imenso sacrifício que Ele decidiu fazer ali no Getsemane. E que, Pai, nós sejamos movidos a responder de forma positiva a tudo isso, com entrega, com obediência, com louvor, com adoração. Abençoa a Tua igreja, cada um daqueles que aqui se encontram, que a Tua presença permaneça em nosso coração. Oramos agradecidos por Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos concluir o nosso culto cantando o hino de número 91. Porque Jesus é melhor. Hino de número 91. Cantemos com alegria. Melhor
momentos passados em tua presença, despede-nos agora em tua companhia. E desde já, pedimos que a tua bênção permaneça conosco, a tua presença em nosso coração ao longo deste santo sábado. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.